Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Michele e Augusto estão escutando? Ok. Então vamos dar início. Estava esperando entrar mais gente, mas vamos iniciar, tá? Então, dando continuidade à aula passada, deixa eu só diminuir aqui o barulho do ventilador. Então, dando continuidade à aula passada, eu iniciei o tópico sobre hipersensibilidade, né, com vocês. Vocês viram até a hipersensibilidade do tipo 2. Tá? Então, só para relembrar, a hipersensibilidade do tipo 1, conhecida como imediata, são as alergias, né, ou atopias, mediadas por anticorpos de classe IgE e linfócitos T CD4, subpopulação TH2. Tá? Envolve também mastócitos e mediadores químicos pró-inflamatórios. Tá? Tipo 2 é aquela mediada por anticorpo, né? Que envolve anticorpos de classe IgM, IgG, contra antígenos da superfície das células ou mesmo da matriz extracelular. Tá? Então, antígenos que estão presentes na matriz. Tá? Então, vai ocorrer o processo de opsonização, que é os anticorpos vão cobrir a célula ou a matriz extracelular, tá? E fagocitose, seguido de fagocitose. Ou mesmo vai ocorrer recrutamento de leucócitos para o local onde vai ocorrer o quê? Inflamação. Tá? Mediada por imunocomplexo, conhecido como tipo 3. Tá? É aquela que ocorre devido à formação de imunocomplexos, tá? Que são estruturas formadas pela união, pela ligação de antígenos com anticorpos. Tá? Então, também vai ocorrer recrutamento e ativação de leucócitos mediados por receptor de FC e pelo complemento. Tá? E tipo 4, que é aquela mediada por células T. Quando eu falo em células T, só relembrando, temos CD4, tá? Subpopulações TH1 e TH17 e a CD8, que são conhecidos como citotóxicos. CD4, linfócito T auxiliar ou helper, CD8, linfócito T citotóxico, tá? Então, na mediada por linfócito T CD4, nós vamos ter inflamação mediada por citocinas, tá? Que a gente ainda vai ver, e na CD8, morte direta da célula-alvo e inflamação mediada também por citocinas. A gente parou nessa aqui, tipo 2 ou mediada por anticorpos, tá? Então, vamos retomar o conteúdo daí. Então, aqui, falando de forma geral, nas doenças mediadas por anticorpos, né,
ou tipo 2, então a gente está vendo aqui o esquema que os anticorpos eles podem ser direcionados a antígenos da matriz extracelular, tá? Então a gente vê aqui nitidamente a formação de anticorpos a antígenos dessa matriz, tá? Ou mesmo esses anticorpos eles podem se ligar a antígenos que estão presentes na própria superfície celular, tá? A partir de então, nós vamos ter o recrutamento de células inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos. Tá? Tanto neutrófilo quanto macrófago tem esses receptores chamados de receptores FC, né, que vão acoplar a região FC do anticorpo, levando à lesão tecidual. Tá? Então, isso aqui falando de forma geral. Tá? Esse outro esquema que eu mostrei para vocês, ele está abordando justamente isso. Doenças causadas por anticorpos, tá? Hipersensibilidades causadas por anticorpos, que podem ser em superfície celular. Então, aqui a gente tem uma hemácia, tá? E vejam que o indivíduo produz anticorpos contra antígenos da própria hemácia, tá? Levando à lise dessa célula, à destruição dessa célula, tá? Ou anticorpos que se ligam a antígenos presentes na matriz extracelular, tá? Ou mesmo a formação dos imunocomplexos. Então, aqui, imunocomplexos já é aquela hipersensibilidade do tipo 3. Né? Então, continuando na tipo 2, aqui nós temos os esquemas, que eu até comentei na aula passada. Tá? Então, nós estamos vendo aqui doenças causadas por anticorpos, tá? Hipersensibilidade do tipo 2. Esses anticorpos são direcionados a células fixas ali no tecido, tá? Ou a antígenos presentes ali no tecido, na matriz extracelular, tá? Então, o primeiro esquema aqui mostra o quê? O processo de opsonização e fagocitose. Tá? Então, nós temos aqui no esquema uma célula que expressa na sua superfície antígenos, tá? E veja que nós temos anticorpos que se ligam a esses antígenos. Tá? A partir desse momento, vai ocorrer o processo de opsonização, tá? Que vai levar ao recrutamento de fagócitos, que pode ser um macrófago ou um neutrófilo, que irá fagocitar a célula. Tá? Esse processo de opsonização pode ocorrer também pela presença de subprodutos do sistema complemento, como aqui, ó, a porção C3b. Tá? Então, essa porção, esse subproduto C3b do sistema complemento, recobre aqui a célula, tá? Após a ativação do sistema complemento, vai levar à opsonização, seguido de fagocitose. Tá? Então, a célula pode ser fagocitada ou pela ativação do complemento ou pelo processo de opsonização seguida de fagocitose. Tá certo? Sempre lembrando que essa hipersensibilidade do tipo 2 ela é órgão específica. Tá? Então, os efeitos clínicos serão gerados ali no órgão onde esses anticorpos irão se ligar, tá? Então, é órgão específico e, frequentemente, são não sistêmicas. As hipersensibilidades de caráter sistêmico são as do tipo 3, que são formadas através de imunocomplexos. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, aqui, esses três mecanismos principais da opsonização e fagocitose. Temos como exemplo a anemia hemolítica autoimune, tá? Em que o indivíduo ele produz autoanticorpos direcionados a antígenos da sua própria hemácia, tá? Então, esses anticorpos irão se ligar a essas células, a essas hemácias, opsonizar essas hemácias e depois elas serão o quê? Fagocitadas, tá? Então, isso vai levar a uma anemia por hemólise, ou seja,
destruição das hemácias. Tá? Outro exemplo aqui, temos a púrpura trombocitopênica, em que ocorre também destruição de plaquetas após ligação de autoanticorpos, tá? Que vai levar à destruição dessas plaquetas, diminuição no número de plaquetas do indivíduo, levando à púrpura trombocitopênica, tá? E outro exemplo desse processo de opsonização e fagocitose, mediado por anticorpo, nós temos hemólises por reações transfusionais. Isso a gente viu ontem em uma subturma. Tá? Então, a gente sabe que as nossas hemácias, elas expressam nas suas membranas antígenos do sistema ABO, antígeno A, antígeno B. Tá? Então, se tiver incompatibilidade, o indivíduo vai o quê? Vai ocorrer o quê? Ligação de anticorpos contra esses antígenos que levará à hemólise. Isso é típico de reações transfusionais em que ocorre incompatibilidade. Tá? Exemplo B aqui de hipersensibilidade do tipo 2, ou seja, mediada por anticorpos, nós temos aqui através do processo de inflamação. Tá? Então, no esquema geral, o que a gente observa aqui? O tecido, tá? Esse tecido ele vai expressar antígenos, esses antígenos serão reconhecidos por anticorpos específicos, e a partir de então, pode ocorrer o processo de ativação do processo inflamatório. Como? Após a ativação do sistema complemento, liberação dos seus subprodutos, que vão levar ao recrutamento para o tecido de células inflamatórias. Que células são essas? Neutrófilos e macrófagos. Tá? Uma vez que esses neutrófilos e esses macrófagos tornam-se ativados, vai ocorrer o processo de inflamação e, logicamente, lesão tecidual. Exemplo, glomerulonefrite mediada por anticorpos. Tá? Então, aqui o indivíduo vai ter uma inflamação lá a nível renal, tá certo? Devido à presença de anticorpos específicos contra antígenos da membrana basal dos glomérulos. Tá? Daqui a pouco tem uma figura que mostra isso. E um terceiro tipo de doença causada por anticorpos, hipersensibilidade do tipo 2, nós temos respostas fisiológicas anormais sem lesão tecidual ou na célula. Tá? Aqui dois exemplos. Nós temos aqui essa célula, é uma célula epitelial da tireoide. Essa célula é responsável pela produção de dois hormônios, T3 e T4. Tá? Só que essa célula só vai produzir T3 e T4 quando ela tiver a ação de outro hormônio, o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Então, quando esse hormônio se ligar ao seu receptor na célula epitelial da tireoide, essa célula irá produzir T3 e T4. Tá? Só que, numa doença chamada de doença de Graves, tá? O indivíduo produz anticorpos que irão se ligar a esses receptores de TSH, estimulando essa célula epitelial da tireoide a produzir constantemente T3 e T4. Tá? Então, veja que o estímulo aqui não foi pelo TSH, e sim por anticorpos contra o receptor de TSH. Tá? Então, o anticorpo estimula o receptor sem o seu ligante. Isso acontece na doença de Graves. Tá? Numa outra doença chamada de miastenia grave, o indivíduo tem flacidez muscular. Por quê? O processo de contração do músculo ele é dificultado. Por quê? Vamos para cá.
Então, aqui está mostrando o processo fisiológico normal de contração de um músculo. Tá? Nós temos aqui um axônio motor, tá? Ou melhor dizendo, um neurônio motor. Tá? Com a chegada do impulso nervoso, ocorre a liberação desse neurotransmissor chamado de acetilcolina. Esse neurotransmissor tem receptores bem aqui, na célula muscular esquelética. Então, quando a acetilcolina é liberada, ela vai se ligar a esse receptor, o receptor de acetilcolina, levando à contração do músculo. Esse é o processo de contração normal de um músculo esquelético que vocês viram lá na histologia. Só que quem tem miastenia grave, o que acontece? Produz anticorpos, anticorpos que vão se ligar a esses receptores de acetilcolina que estão no músculo, bloqueando esses receptores. Uma vez que esses receptores estão bloqueados, o neurotransmissor não se liga e o músculo não contrai. Tá? Então, o anticorpo inibe a ligação do ligante ao receptor. Qual é o ligante aqui no contexto? A acetilcolina. Qual é o receptor? Está aqui presente no músculo. Vamos lá. Alguém perguntou alguma coisa aqui? A anemia falciforme é uma má formação ali na hemácia, devido a uma baixa tensão de oxigênio, tá? Dando aquele aspecto de foice. Tá? Eu não estou recordando se tem hemólise, tá? Mas eu creio que essas células elas serão destruídas também por fagocitose, mas eu não tenho certeza. Tá? E a anemia ferropriva é uma anemia causada pela deficiência de ferro. Tá? Esse processo aqui de fagocitose, ele é mediado justamente pela presença do anticorpo. Tá? São aqueles dois processos que ocorrem conjuntamente, que é a opsonização, que é quando o anticorpo cobre a célula, tá? E a fagocitose mediada pela presença dos anticorpos. Tá? Então, o receptor FC do fagócito se liga à região FC do anticorpo e fagocita. Tá? Na anemia falciforme e mais ainda na anemia ferropriva, não tem a presença de anticorpos ali, se eu não estou enganado. Quase certeza que não. Tá? Aqui esse quadro é uma questão de prova para vocês. Tá? É certo que a questão de prova relacionada a hipersensibilidades tem a ver com esses quadros aqui. Por quê? Porque esses quadros abordam justamente as doenças de cada tipo de hipersensibilidade. Então, aqui, a anemia hemolítica autoimune, tá? O indivíduo vai produzir anticorpos contra a proteína da membrana de eritrócitos, que são aqueles antígenos do grupo sanguíneo, ABRH, tá? Então, o indivíduo começa a produzir anticorpos contra esses antígenos, tá? Levando à opsonização da hemácia, aqui, ó, opsonização da hemácia, seguido de fagocitose dessa hemácia, tá? Levando à destruição dessa célula. Aí o indivíduo vai ter uma hemólise, é lógico, lise da hemácia e, consequentemente, uma anemia. Né? Febre reumática aguda. Olha só o interessante o mecanismo da febre reumática aguda. A febre reumática aguda ocorre algo interessante. Por quê? O indivíduo vai produzir anticorpos contra um antígeno de uma bactéria. Qual é a bactéria? Aqui, Streptococcus. Tá? Olha só, preste atenção. Então, o indivíduo vai ter uma infecção bacteriana por Streptococcus. Tá? Ele vai produzir anticorpos específicos contra esses antígenos bacterianos, só que, devido a uma similaridade entre o antígeno, tá, bacteriano
e um antígeno presente lá no miocárdio, os anticorpos irão se ligar também às células do miocárdio do indivíduo, tá? Então, vai ter uma inflamação com ativação de macrófagos, tá? Aí o indivíduo vai ter uma miocardite ou uma artrite, dependendo do local onde esses anticorpos irão se instalar. Então, veja que aqui já muda o processo. Ó. Aqui foi por opsonização e fagocitose, aqui é por inflamação e ativação de macrófagos. Voltando, aqui, opsonização e fagocitose, e aqui inflamação pela presença de macrófagos. Então, aqui na febre reumática aguda, o indivíduo vai produzir anticorpos com reação cruzada, tá? Vai reagir tanto a antígenos bacterianos contra antígenos presentes lá no miocárdio do indivíduo, levando a uma inflamação, tá? Miastenia grave, tá? Que eu descrevi ainda há pouco para vocês, que tem a ver com a produção de anticorpos contra receptores de acetilcolina. Aqui, ó, anticorpos contra receptores de acetilcolina. Bloqueando esses receptores, né? Então, esses anticorpos vão inibir a ligação da acetilcolina, que é o neurotransmissor, aos receptores que estão no músculo. Se inibe essa ligação, o músculo não contrai. Tá? Aí o indivíduo vai ter uma fraqueza muscular e paralisia. Certo? Doença de Graves. Tá? Na doença de Graves, o indivíduo vai ter um hipertireoidismo. Por quê? Ele vai produzir em excesso T3 e T4. Como é que acontece isso? O indivíduo produz anticorpos contra os receptores, ou melhor dizendo, anticorpos específicos para receptores do hormônio TSH. Voltando, aqui, ó. Receptor de TSH, anticorpo se ligando a esse receptor. Uma vez que o anticorpo se liga ao receptor, ele estimula a produção de T3 e T4 pela célula epitelial da tireoide. Então, o anticorpo aqui, ele funciona como se fosse o hormônio TSH, estimulando a tireoide a produzir T3 e T4. Só que isso em grande escala, que vai levar a um hipertireoidismo, tá? Outro exemplo aqui, ó, diabetes resistente à insulina, tá? Nesse contexto aqui, o indivíduo produz também anticorpos, olha só, anticorpos que vão se ligar a receptores da insulina, tá? Bloqueando esses receptores da insulina. Uma vez que esses anticorpos se ligam aos receptores da insulina, isso vai ocorrer uma inibição da ligação do hormônio ao seu receptor, aí o indivíduo vai ter uma hiperglicemia. Tá? Lembra, a insulina tem que se ligar ao seu receptor para levar ao transporte de glicose do sangue para a célula. Tá? Se o receptor de insulina está bloqueado, esse transporte não acontece. Com isso, a glicose vai acumulando onde? No sangue, levando a uma hiperglicemia. Tá? E por último aqui a anemia perniciosa. Tá? Na anemia perniciosa, o indivíduo produz anticorpos contra esse fator, chamado de fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é produzido pelas células epiteliais gástricas. Ele é fundamental para o processo de formação das nossas hemácias. Tá? Então, se esse fator intrínseco está bloqueado por anticorpos, ou seja, está neutralizado, ele não vai viabilizar a absorção de vitamina B12 a nível intestinal. Tá?
Se não tem B12, o processo de formação das nossas hemácias fica deficiente, tá? Então, nós vamos ter uma eritropoiese anormal. Aí o indivíduo vai ter uma anemia, já que as hemácias não estão se formando normalmente, tá certo? Então, vejam aqui que esse quadro, eu destaquei só algumas doenças que são mais conhecidas, digamos assim, em que a gente destaca aqui os 3 processos de hipersensibilidades mediadas por anticorpos. Tá? Opsonização seguida de fagocitose, inflamação ou a presença de anticorpos que vão se ligar a moléculas ou a receptores. Tá certo? Deu para sacar aí, galera? Beleza. Então, aqui, só para exemplificar, aqui uma glomerulonefrite mediada por anticorpo antimembrana basal. A membrana basal, se a gente lembrar lá da histologia, é aquela estrutura que separa o epitélio do tecido conjuntivo. Então, epitélio mais em cima, membrana basal e abaixo o tecido conjuntivo, tá? Nesse tipo de glomerulonefrite, tá? O indivíduo vai ter uma inflamação glomerular grave, tá? Que vai levar a um grande dano. Lembra, quando eu falo de glomérulo, eu estou falando de glomérulo renal, órgão, rim, né? Então, aqui a gente observa a grande presença de um infiltrado inflamatório, tá? Aqui, ó, células inflamatórias, essas células roxas aqui, tá? E a gente observa aqui, nessa linha mais escura, essas linhas mais escuras aqui, isso é a membrana basal do glomérulo renal. Tá? Esse glomérulo renal, ele não possui essa estrutura, essa morfologia, ele está bastante destruído, danificado, tá? Justamente devido a essa inflamação causada por anticorpos ligados à membrana basal, a antígenos da membrana basal, tá? Isso aqui é uma microscopia de luz, que é essa que a gente tem aqui, esses microscópios ópticos. Aqui nós já temos uma imunofluorescência. O que a gente vê nessa imunofluorescência? A gente utiliza um marcador, tá? Um marcador específico para determinada molécula que vai emitir uma fluorescência. Tá? Então, a gente está vendo aqui nitidamente depósitos de anticorpos ao longo da membrana basal. Então, o que está em verde aqui, tudo isso aqui que está em verde, é a membrana basal do glomérulo renal marcada por anticorpos, tá? Aí, novamente, presença de anticorpos, recrutamento de fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, isso vai causar dano, isso vai causar inflamação, glomérulo nefrite, tá? Passando agora para o terceiro tipo de hipersensibilidade, nós temos as hipersensibilidades mediadas por imunocomplexos. Tá? Lembra que eu falei na aula passada que esses tipos de hipersensibilidade, eles eram categorizados como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Só a presença do número não garante uma autoexplicação do tipo de hipersensibilidade. Então, houve uma nova classificação baseada no tipo de resposta imunológica, tá? Que vai ter ali na hipersensibilidade. Tá? Então, baseado nisso, nós temos o tipo 3, que é aquele tipo de hipersensibilidade causada por imunocomplexos, pela formação de imunocomplexos. Sempre quando eu falar no imunocomplexo, antígeno, anticorpo, tá? Então,
vamos ter a formação de imunocomplexos entre anticorpos e autoantígenos, ou seja, antígenos do próprio indivíduo. Tá? Então, aqui já houve uma falha no mecanismo de imunotolerância, que a gente já viu, né, em outras aulas, tá? Ou formação de um imunocomplexo entre anticorpos e antígenos estranhos. Pode ser, por exemplo, o antígeno de um agente infeccioso. Tá? Sendo que as características patológicas desse tipo de hipersensibilidade vai depender do local onde esses imunocomplexos irão se depositar. Então, por exemplo, na artrite reumatoide, ocorre a deposição de imunocomplexos nas articulações, tá certo? Isso vai causar uma artrite, tá? Então, tudo vai depender do local onde esses imunocomplexos irão se depositar. Diferente das hipersensibilidades do tipo 2, ou seja, mediada por anticorpos, que é tecido específico, nas hipersensibilidades causadas por imunocomplexos, tá? Elas são de caráter sistêmico. Por que caráter sistêmico? Porque esses imunocomplexos vão se formar na circulação e vão ficar circulando. Tá? E eles podem se depositar em alguns ou vários órgãos, dando um caráter sistêmico à doença. Tá? Aqui, ó, tendem a ser sistêmicas. Por quê? Elas vão se instalar em vários órgãos e tecidos. Predileção por rins e articulações. Tem uma explicação para cá. Tá? Então, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é causado, melhor dizendo, quem tem lúpus pode desenvolver uma lesão renal, tá? Ele pode se tornar um renal crônico, pode ter um quadro renal crônico ou agudo, causado pela deposição de imunocomplexos lá no rim, levando ao processo inflamatório, tá? Isso é muito característico em quem tem lúpus, tá? Essas doenças essas hipersensibilidades de imunocomplexo, elas são características da doença do soro, tá? O que é essa doença do soro? Essa doença do soro foi identificada primeiramente por von Pirquet, tá? Esse pesquisador. Em que contexto? No tratamento para difteria. O que eles faziam para tratar a difteria? Eles pegavam a toxina, tá, diftérica, davam uma dose não letal, injetavam uma dose não letal em cavalos. A partir de então, o cavalo produzia anticorpos contra essa toxina, retirava-se o sangue do cavalo, extraía o soro, e esse soro era dado para o indivíduo que estava com difteria. Só que eles começaram a observar que esses indivíduos começaram a ter quadros de febre, artrites, tá? E von Pirquet associou esse quadro febril, esse quadro de artrite, a uma resposta contra o soro do cavalo, tá? Então, isso ficou caracterizado como uma doença do soro. É uma hipersensibilidade direcionada a proteínas do soro. Por isso, doença do soro. Tá? Isso também foi visto no tratamento do tétano. Tá? Ocorre a mesma reação característica da doença do soro. Tá? Aqui, no caso, nós temos uma glomerulonefrite mediada por complexos imunes. Tá? Faltando figura semelhante, né? Então, aqui nós temos um glomérulo renal, essa estrutura arredondada,
essa linha que é a membrana basal, veja que essa membrana basal ela entra no glomérulo, né? E aqui a gente vê uma intensa inflamação glomerular, que levou à destruição desse glomérulo. Tá? A gente vê essa inflamação pela presença dessas células inflamatórias, que estão aqui em roxo. Tá? Aqui nós já temos uma glomerulonefrite mediada pela deposição de complexos imunes, antígeno, anticorpo. Então, esses imunocomplexos foram formados no sangue e se depositaram ali no rim, a nível glomerular. Obviamente que isso vai levar a uma inflamação mediada por neutrófilos, então uma inflamação neutrofílica. Como eu evidencio isso aqui, ó? Todos esses pontos aqui roxos, azuis, são células inflamatórias, tá? Neutrófilos, ok? Aqui na imunofluorescência, o que a gente observa? Tudo que está em verde são imunocomplexos ligados, depositados à membrana basal do glomérulo, tá? Então aqui, pela microscopia óptica, a gente não consegue evidenciar esses imunocomplexos. Já pela imunofluorescência, marcando esses imunocomplexos e levando à emissão de uma fluorescência, a gente pode identificar onde esses imunocomplexos estão. E vejam aqui, ó, em grande concentração a nível glomerular. Tá? Isso é típico do lúpus eritematoso sistêmico. Então, o lúpus é uma doença causada por imunocomplexos. Tá? Ficou claro aí, galera? Preciso do feedback de vocês. Ficaram tímidos? Então, vamos prosseguir. Aqui, ó, onde eu posso tirar uma questão de prova. Tá? Então, aqui, onde eu posso tirar uma questão de prova. Justamente outro quadro com exemplos de doenças mediadas por imunocomplexo, ou seja, hipersensibilidade do tipo 3. Lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então, ocorre a formação de imunocomplexos devido à presença de antígenos provenientes do DNA da própria célula do hospedeiro, tá? De nucleoproteínas, ou seja, proteínas que estão lá no núcleo. Daqui a pouco a gente vai ver um modelo, acho que é no próximo slide, que explica isso. No próximo slide. Tá? Então, no lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença autoimune, o indivíduo produz anticorpos que vão se ligar a restos de DNA da célula ou mesmo proteínas provenientes do núcleo, tá? Formando imunocomplexos. Esses imunocomplexos irão se depositar em vários órgãos do indivíduo. Se depositando no rim, nefrite, articulações, artrites, vasos, vasculites. Tá? Então, por isso que quem tem lúpus tem fragilidade vascular. Então, tem pequenas hemorragias devido a essas vasculites. Quem conhece alguém que tem lúpus, com certeza já deve ter escutado falar. Tá? Poliarterite nodosa. Tá? Olha aqui o interessante da poliarterite nodosa. Formam-se imunocomplexos a partir da presença de anticorpos ligados a antígenos do vírus da hepatite B. Então, veja, o gatilho, vocês estão conseguindo visualizar isso? O gatilho para poliarterite nodosa é a infecção pelo vírus da hepatite B, tá? Então, o indivíduo, ele produz anticorpos direcionados para esses antígenos, forma um imunocomplexo, e esse imunocomplexo
irá se depositar em vasos sanguíneos, causando vasculite. Tá? Então, vocês estão conseguindo visualizar que, dependendo de onde esse imunocomplexo irá se depositar, se ligar, nós vamos ter um quadro clínico diferente: rim, nefrite, articulações, artrite, vasos, vasculite. Tá? Aqui, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Tá? Novamente aqui, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, o indivíduo vai ter a doença devido à infecção por estreptococos. Tá? Então, o indivíduo vai produzir anticorpos contra antígenos da parede dos estreptococos, formando imunocomplexos que vão se depositar lá no rim, causando uma nefrite. Tá? E a doença do soro, que eu falei ainda há pouco, tá? O indivíduo vai produzir anticorpos contra proteínas do soro, tá? Levando novamente a formação desses imunocomplexos que irão se depositar em articulações, em vasos e nos rins, causando artrite, vasculite e nefrite. Ficou claro para vocês aí, galera? Sim. Sim. Sim? Beleza. Então, ó, resumindo aqui, imunocomplexos, antígeno, anticorpo, são gerados em respostas imunes normais em quantidades excessivas. Irão se depositar no tecido, levando a um dano, a uma inflamação. Tá? Sendo que pequenos imunocomplexos que não são fagocitados, eles se depositam em vasos. Tá? Quando o imunocomplexo é muito pequeno, ele não é fagocitado, tá? Não ocorre um estímulo para a fagocitose e eles começam a se depositar nos vasos, levando a uma vasculite. Aí lembra que eu falei, ó, até mostrei aqui no outro slide, aqui, que são doenças que tendem a ser sistêmicas, né? Ou seja, em vários órgãos e tecidos. Predileção por rins e articulações, a explicação está aqui. Ó. Tanto lá nos glomérulos renais, quanto lá na sinóvia, que é a membrana que envolve ali nossas articulações, nós temos a presença de capilares. Tá? Então, capilares que vão irrigar ali os glomérulos renais e a sinóvia. Tá? Tanto lá nos glomérulos renais quanto na sinóvia, nós vamos ter uma membrana, tá? E essa membrana é que vai filtrar o plasma. Ele vai ser ultrafiltrado, tá? É uma membrana que é capaz de fazer uma ultrafiltração, tá? Em alta pressão. Então, o plasma chega, é ultrafiltrado. Devido a essa ultrafiltração, moléculas pequenas, como esses imunocomplexos, ou mesmo imunocomplexos maiores, ficam retidos e acumulam, tanto nas articulações quanto nos rins. Tá? Então, essa é a explicação porque da predileção pela deposição de imunocomplexos ou nos rins ou em articulações, devido a esse processo de ultrafiltração por membranas. Membranas lá no glomérulo e membranas da sinóvia. Tá? Beleza. Olha esse esquema aqui que ele explica, é um esquema que explica a patogênese do lúpus eritematoso sistêmico. Tá? O lúpus, se vocês forem pesquisar, é uma doença de caráter autoimune, tá? Tem vários gatilhos para iniciar o lúpus até infecções por alguns vírus, tá? Vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, assim como outros vírus também
funcionam como gatilhos para a formação do lúpus, tá? Esse modelo aqui ele explica. Então, o que ele mostra? Que o indivíduo, para ter lúpus, primeiramente, ele tem que ter uma suscetibilidade genética, tá? Ele já tem que nascer com essa suscetibilidade, tem que ter essa suscetibilidade. Essa suscetibilidade genética vai refletir na produção de linfócitos B e linfócitos T específicos para autoantígenos. Então, vejam, por isso que é uma doença de caráter autoimune. Linfócitos B e linfócitos T específicos para antígenos do próprio indivíduo. Que antígenos são esses? Antígenos nucleares, do núcleo da célula. Aqui, até voltando, ó, olha, lúpus, antígeno, DNA ou nucleoproteínas, proteínas nucleares. Tá? Como é que acontece isso? Durante o processo de apoptose, que a gente vai ver no quarto semestre, a apoptose é um tipo de morte celular, tá? Que vai levar à formação de brotamentos chamados de corpos apoptóticos. Dentro desses corpos apoptóticos, aqui, ó, desses corpos apoptóticos, nós vamos ter restos de proteínas do núcleo e o próprio DNA, que também está ali no núcleo, tá? Só que, por um motivo ainda meio que desconhecido, esses corpos apoptóticos, que normalmente são logo fagocitados, aqui no lúpus ocorre uma falha na remoção desses corpos apoptóticos. Então, vejam, esses antígenos do núcleo ficam vagando ali pelo tecido. Então, juntou tudo, né? Alta presença de antígeno do núcleo da célula do hospedeiro, ou seja, antígenos próprios, tá? E linfócitos B e linfócitos T específicos para esses antígenos nucleares. Se tem essa combinação aqui, o indivíduo começa a produzir anticorpos específicos para esses antígenos nucleares, formando um imunocomplexo. Então, aqui, anticorpo antinuclear, formou um imunocomplexo, antígeno-anticorpo. Esse imunocomplexo será endocitado tanto por linfócitos B quanto por células dendríticas, plasmocitoides. Tá? Dentro dessas células, tanto da dendrítica quanto do linfócito B, esses imunocomplexos serão reconhecidos por receptores que vocês já conhecem, que vocês já viram comigo, receptores do tipo TOL, tá? Aqui, TOL9 e TOL7. O TOL9 reconhece DNA, o TOL-like 7 reconhece RNA. Tá? Aqui. Uma vez que reconhece tanto DNA quanto RNA da própria célula do indivíduo, ativa a dendrítica, que produz interferon, que irá se ligar à célula B. Essa célula B vai se diferenciar em plasmócito e irá produzir mais anticorpos contra esses antígenos nucleares. Tá? Então, fica um mecanismo de retroalimentação. Tá? Libera o antígeno nuclear, será reconhecido por receptores TOL7 e TOL9 das células dendríticas e das células B. A dendrítica produz interferon tipo 1, que irá se ligar a receptores na célula B, se transforma em plasmócito e produz mais anticorpos. Isso fica um ciclo, fica se retroalimentando. Tá? Então, por isso que é uma doença autoimune. Tá? Então, alô? Pode falar? Alguém quer falar aí? Então, qual é o tratamento previsto para quem tem lúpus? Tá?
anticorpos que bloqueiam o interferon gama, tá? Que é o interferon do tipo 1. Olha o raciocínio da coisa. Se eu dou para o paciente um anticorpo que bloqueia aqui, ó, que bloqueia os interferons produzidos pela célula dendrítica, esses interferons não irão se ligar à célula B, a célula B não vai se diferenciar em plasmócito, logo não vai ocorrer a produção de autoanticorpos, tá? Então é uma forma de tratamento que já é utilizada, tá? Ou esse anticorpo pode se ligar não ao interferon, mas o receptor para esse interferon, que está onde? No linfócito B, tá? Aqui, receptor para interferon. Uma vez ligando ao receptor, o interferon não se liga, não ativa o linfócito B, não se diferencia em plasmócito, não tem autoanticorpos. Tá certo? Ou mesmo inibir os sinais desencadeados pelos receptores do tipo TOL, TOL9 e TOL7, tá? Que reconhece DNA e RNA. Se eu inibo aqui esse receptor, o Toll-like 9 ou o Toll-like 7, não tem reconhecimento de DNA, não tem reconhecimento de RNA e todo o fluxo é bloqueado. Tá? Também é uma forma de tratar. Deu para entender aí, galera? Esse mecanismo proposto para explicar o lúpus? Alguma pergunta? Alguém conhece quem tem lúpus? Eu conheço. Tenho uma amiga que ela tem lúpus. O que ela apresenta clinicamente? Só que, tipo, ela descobriu recentemente, aí acho que tá no grau 1, o dela. Sim. Mas ela tem alguma mancha pelo corpo? Não, mancha não, só que, tipo, os pés delas começavam a inchar, aí foi aí que ela descobriu, entendeu? Ah, sim. Aí tá no grau 1 bem no início ainda. Aí ela tá fazendo tratamento. Tudo. Oi? Ela tá fazendo tratamento, porque ela descobriu recente, ela tem 24 anos, aí ela descobriu agora que ela tem. É bem típico, o lúpus é bem típico de mulheres, em mulheres, tá? E mulheres mais novas. Não se sabe ainda exatamente por quê. Talvez tenha um fundo hormonal aí, um processo hormonal, tá? Continuando, vamos entrar no último tipo de hipersensibilidade, tá? Aqui, no caso, hipersensibilidade mediada por linfócitos T, tá? Que é a tipo 4, tá certo? Quando eu penso em linfócitos T, vocês têm que lembrar de dois linfócitos T, né? O CD4 ou o CD8. Então, nós vamos ter hipersensibilidade do tipo 4 mediada ou por linfócito T CD4, que é o helper, ou por linfócito T CD8, que é o citotóxico, tá? Mediado aqui por linfócito T CD4, qual vai ser o esquema? Então, nós temos aqui um tecido normal, tá certo? Esse tecido normal expressa antígenos. Esses antígenos serão fagocitados, tá? Por uma dendrítica ou por um macrófago. Esse antígeno será apresentado aqui via MHC para o linfócito T CD4. O CD4, por sua vez, vai produzir citocinas pró-inflamatórias. Esse é um detalhe importante. Essas citocinas aqui são citocinas de caráter pró-inflamatório, ou seja, se elas estão ali no tecido, elas vão induzir inflamação. Como é que elas vão induzir inflamação? Recrutando para o tecido neutrófilos, aqui ó, neutrófilos e macrófagos. Uma vez que tem neutrófilo e macrófago, essas células irão liberar as espécies reativas do oxigênio que vão causar dano às células, bem como enzimas, tá? Que também vão causar lesão tecidual, tá?
Então, esse é o mecanismo proposto de inflamação mediada por citocina via linfócito T CD4. Tá? O outro braço de uma hipersensibilidade causada por linfócito T, nós temos aqui, no caso, os citotóxicos, ou CD8. Tá? Lembra que a função do citotóxico, qual é? Destruir a célula. Tá? Então, se o citotóxico ele é ativado, ele vai destruir a célula. Tá? E é isso que ocorre na hipersensibilidade do tipo 4, mediada por linfócito T citotóxico. Tá? Então, nós vamos ter uma citotoxicidade mediada por linfócito T. Qual linfócito T? CD8. Também conhecido como citotóxico. Tá? Então, esse linfócito T CD8 irá reconhecer antígenos próprios da célula, tá? Ou mesmo pode ser um antígeno viral, tá? Isso é comum em hepatites, tá? Então, o antígeno pode ser da própria célula, do próprio tecido, ou pode ser um antígeno de um vírus que está sendo expresso ali no tecido. Tá? Uma vez que o CD8 identifica a presença desse antígeno, que é apresentado a esse antígeno, ele torna-se ativado e levará à morte da célula, causando lesão tecidual. Então, nas hepatites, por exemplo, o CD8 faz isso. Hepatite C, hepatite B. Ele identifica a presença do vírus. Não é nem o vírus que destrói com a célula. Não é nem um vírus que causa lesão ali na célula. Tá? É a própria resposta via CD8 do próprio indivíduo, que reconhece o antígeno do vírus e destrói a célula junto com o vírus. Tá? Aqui. Então, falando primeiramente aqui da inflamação mediada por citocinas, linfócito T, CD4. Como é que acontece? Nós vamos ter a ação de dois perfis, de duas subpopulações. Lembra que eu falei para vocês na aula passada de hipersensibilidade, que quando eu lembro de linfócito T CD4, eu tenho que lembrar que ele tem subpopulações. Quais são essas subpopulações? TH1, TH2 e TH17. O que vai definir quando é TH1, TH2, TH17? Por exemplo, as citocinas produzidas por essas subpopulações. Perfil TH1 produz interferon gama, que é uma citocina que ativa macrófago. Ativou macrófago, tem inflamação. Tá? TH17 é um perfil de linfócitos T CD4 que produz essa citocina, chamada de interleucina 17. Qual a função da interleucina 17? Recrutar neutrófilos. Se tem neutrófilo, tem inflamação. Tá? Então, tem macrófago, tem neutrófilo, libera enzima, libera espécies reativas do oxigênio, lesão tecidual, dano ao tecido. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que doenças são essas, alguns exemplos. Então, nesse contexto também nós temos a ação de linfócitos T, de outros linfócitos T, e outras células, tá? Que vão produzir TNF, que também é uma citocina, e essas moléculas chamadas de quimiocinas, que vão atrair para o local da reação mais leucócitos. Então, se eu estou atraindo mais leucócito para o local, eu estou estimulando, estou potencializando ainda mais o dano tecidual por inflamação. Tá? É só lembra da aula de inflamação que eu dei para vocês. Tem macrófago, tem neutrófilo, inflamação. Tá? Então, aqui, células TH1, TH17 vão liberar citocinas. Que citocinas?
interferon gama, interleucina 17, que vão recrutar e ativar leucócitos. Quais são esses leucócitos? Macrófagos e neutrófilos, que irão causar inflamação, dano tecidual. Exemplo, vários exemplos aqui. Artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, primeiro, essas doenças aqui, elas têm muito caráter autoimune. Então, aquele mecanismo de autotolerância falhou, tá? Então, o indivíduo vai produzir células T específicas para antígenos do próprio indivíduo, do próprio corpo, ou seja, autoanticorpos. Artrite reumatoide, tá? Na artrite reumatoide, o indivíduo produz linfócitos TCD4 específicos. Há uma dúvida ainda se é para o próprio colágeno do indivíduo ou para proteínas próprias que sofrem esse processo aqui de citrulinização, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Ocorrendo a presença desses linfócitos T, nós vamos ter inflamação, mediada por citocinas TH1, TH17, TH1, interferon gama, TH17, interleucina 17, tá? Que vai levar a dano tecidual. Ainda há uma certa dúvida se temos também a presença de imunocomplexos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente já está vendo a interação, ou melhor dizendo, características, tanto da hipersensibilidade do tipo 3, que é mediada por imunocomplexos, quanto a hipersensibilidade do tipo 4, que é mediada por linfócitos T. Isso é um detalhe importante, galera. Esses 4 tipos de hipersensibilidade que eu comentei com vocês, não que ocorra somente a ação de anticorpos ou somente a ação de linfócitos T, CD4 ou CD8. Muitas vezes, para gerar hipersensibilidade, para gerar doença de hipersensibilidade, entra em ação vários desses mecanismos, ou por anticorpos, ou por linfócito TCD4, ou por linfócito TCD8. Só que o que vai definir um tipo ou outro de hipersensibilidade é o predomínio. O que predomina mais ali para causar a doença? No caso aqui da artrite reumatoide, é a presença de linfócitos TCD4 perfil TH1, perfil TH17, que vão recrutar macrófagos e neutrófilos para o local da lesão, causando inflamação. No caso da artrite reumatoide, qual é o local? Articulações, né? Articulações. Esclerose múltipla. Já escutaram falar em esclerose múltipla? Tem uma atriz da Globo, que eu acho que ela tem. Ela fazia Zorro Total. Na esclerose múltipla, o que acontece? Nós vamos ter a ação de linfócitos TCD4, ó, novamente, perfil TH1 e TH17, contra antígenos da bainha de mielina. Lembra lá da bainha de mielina? É aquele conteúdo lipídico que envolve o axônio dos nossos neurônios. O que acontece? Começa a ter uma migração ali para a região da bainha de mielina de linfócitos T, perfil TH1, perfil TH17. Produz interferon gama, produz interleucina 17, que atrai macrófago e atrai neutrófilo, levando à inflamação e consequente destruição dessa bainha de mielina. A clínica desses pacientes é dificuldade motora, tá? É uma doença neurodegenerativa, vai só progredindo, tá? Até levar à morte do paciente. Estão entendendo aí, galera? Sim. Assim ou assim? Assim ou assim?
Estão tímidos. Diabetes. Diabetes tipo 1. Olha só, diabetes tipo 1 também é uma doença de hipersensibilidade do tipo 4, ou seja, mediada por células T. Como é que acontece o processo? O indivíduo produz células T, CD4, tá? Contra antígenos que estão lá nas células beta das ilhotas pancreáticas, lá no pâncreas. Tá? Lembra? As células beta, elas produzem o quê? Insulina, né? As células beta produzem o quê? Insulina, né? Quem tem diabetes tipo 1, por ação dos linfócitos TCD4, ocorre destruição das células beta. Tá? Então, vai ocorrer uma inflamação mediada por células T, que vai levar à destruição das células beta, tá? Causando o quê? Uma não produção de insulina. Mas vejam que aqui já entra os linfócitos T, CD8 ou citotóxicos. Quando vocês olharem lá na prova, por exemplo, se cair, né, perfil TH1, perfil TH17, é CD4, tá? CTL é linfócito T citotóxico, ou seja, o CD8, tá certo? Diabetes tipo 1. Tá? Então, o indivíduo destrói as próprias células beta que estão lá no pâncreas. Ele deixa de produzir o quê? Insulina. Ou diminui a produção de insulina. E a psoríase, que também ela é famosa, tá? Ela é mais famosa, digamos assim. Tá? O indivíduo começa a produzir células T, tá? Direcionadas contra antígenos da própria pele. Não se sabe ainda exatamente que antígenos são esses. Tá? Aí o indivíduo vai ter uma inflamação que também é mediada por citocinas. Quais citocinas? Interferon gama, interleucina 17. Ativa macrófago, recruta neutrófilo. Lesão tecidual por inflamação. Então, quem tem psoríase tem uma inflamação na pele, né? Então, de hipersensibilidade, galera, foquem nesses exemplos aqui, dessas doenças. Então, vejam o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou descrevendo o processo geral, né? E depois eu entro explicando alguns exemplos, algumas doenças mais conhecidas, que seguem a explicação geral que eu dei para vocês anteriormente, tá? Aí aqui, o mecanismo que explica a artrite reumatoide, tá? Então, na artrite reumatoide, o indivíduo também tem uma suscetibilidade genética, tá? Então, para ter artrite reumatoide, ele tem uma hipersensibilidade, suscetibilidade, melhor dizendo, genética. Então, aquele mecanismo de autotolerância, ele falhou. Até aqui, ó. Falha da tolerância imunológica, né? Então, isso vai levar a uma ativação desregulada de linfócitos. Então, esses linfócitos vão reagir a antígenos do próprio indivíduo. Falha na autotolerância, tá? Mas, além da suscetibilidade genética, temos os fatores ambientais. Que fatores são esses? Infecções, tá? Ou mesmo tabagismo. Nesses dois contextos, nós vamos ter modificações de algumas proteínas normais do indivíduo. Então, olha a sacada do negócio. A proteína que é normal, por ela sofrer uma modificação, ela não é mais considerada como um antígeno, ou seja, um antígeno próprio. E sim é considerada como um antígeno estranho. Tá? Aí temos a combinação. Ativação desregulada de linfócitos
e modificação de proteínas próprias, tá? Essa duplicidade aqui, essa somatória aqui de processos vai levar a respostas de células T e B contra antígenos próprios, que foram modificados, tá? Por que foram modificados? Aqui, algum processo infeccioso ou mesmo o tabagismo, tá? Aí nós vamos ter a ativação de linfócitos TH1, ó, TH1, interferon gama, recruta macrófago. E TH17 produz interleucina 17, que vai recrutar neutrófilo. Tá? Tem macrófago, tem neutrófilo, tem inflamação, tem lesão tecidual. É o que a gente encontra aqui na artrite reumatoide. Essas células ativadas, tanto o TH1 quanto o TH17, vão entrar aqui na articulação, tá? Entrar na articulação, atraindo o macrófago, atraindo o neutrófilo, inflamação articular e destruição da articulação, bem como do próprio osso, tá? Então, nós vamos ter uma destruição aqui da cartilagem da articulação e do osso. Isso é uma artrite reumatoide, tá? Aí vejam que vai envolver citocinas do perfil TH17, citocinas do perfil TH1, tá? Recrutando o macrófago, recrutando o neutrófilo, tá certo? Aí, essa modificação enzimática que está descrito bem aqui é a citrulinação, tá? São proteínas próprias do indivíduo que vão sofrer essa modificação. Vai ser adicionado um radical citrulina, tá? Então, vai ter uma hipercitrulinação dessas proteínas do próprio indivíduo, tá? Que agora vão se transformar em neoantígenos, ou seja, novos antígenos. Se temos novos antígenos, nós vamos ter uma resposta imunológica, que é viabilizada pela suscetibilidade genética do próprio indivíduo, que vai levar à ativação desregulada de linfócitos. Aí temos os antígenos modificados, temos a suscetibilidade genética, nós vamos ter artrite reumatoide, via TH17 e TH1, tá? Levando à produção de citocinas, que vão recrutar leucócitos para a articulação, tá? Levando à destruição da cartilagem e do osso, tá? Como é que vai ocorrer essa destruição? Cartilagem, galera, olha só, cartilagem e osso são exemplos de tecido conjuntivo. Se eu tenho tecido conjuntivo, é um tecido rico em colágeno, tá? Aí, essas células que vão migrar aqui para a articulação, elas produzem colagenases. Enzima que degrada o quê? Colágeno. Então, essas enzimas irão degradar o colágeno das cartilagens e o colágeno dos ossos, levando à destruição dessas duas estruturas. Ficou claro aí, galera, ou não? Todo mundo mudo hoje. Beleza. Um outro tipo de inflamação mediada por citocinas, que caracteriza uma hipersensibilidade do tipo 4, é vista na tuberculose, tá? Num tipo específico de inflamação chamado de inflamação granulomatosa, tá? Que é caracterizada pela presença de células T específicas para micro-organismos. No caso, qual é o micro-organismo? O Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa tuberculose, tá? Então, nós vamos ter um processo inflamatório e lesão tecidual, tá?
lesão ao parênquima do pulmão, ao tecido pulmonar, tá? Hipersensibilidade de contato do tipo tardio, tá? Que é até um exame que é feito para ver se a gente já entrou em contato com a toxina causadora da toxina produzida pela bactéria que causa tuberculose, tá? É o PPD, tá? Então, como é que ocorre isso? É um exame, tá? Então, nós vamos ter uma sensibilidade de contato. Então, nós temos aqui um paciente, tá? Esse paciente já teve uma infecção primária pelo Mycobacterium tuberculosis, tá? Beleza. Passado um tempo, 1 a 2 semanas, tá? Nós vamos ver realmente se ele entrou em contato com a bactéria. Como? Eu vou injetar de forma intradérmica, tá? Intradérmica, o antígeno da bactéria, que é esse aqui, o antígeno proteico do Mycobacterium tuberculosis. Cerca de 24 a 48 horas, ou seja, uma hipersensibilidade tardia já, 24 horas ou 48 horas depois, nós vamos ter aqui uma área endurecida, tá? E avermelhada. A gente está vendo bem aqui, ó. 4 horas, 48 horas, tá? Isso é o PPD, que é um exame para ver se a gente já entrou em contato com o Mycobacterium tuberculosis, tá? Vou pular isso aqui. E finalizando a aula, as doenças causadas por linfócitos T citotóxicos, ou CD8, tá? Então, pensou em TH1, pensou em TH17, é linfócito T CD4, tá? É uma doença de hipersensibilidade mediada por citocinas. Quais citocinas? Interferon gama, interleucina 17. Recruta macrófago, recruta neutrófilo, inflamação, lesão. Tá? Agora, quando eu tenho uma doença de hipersensibilidade do tipo 4, mediada por linfócitos T citotóxicos, ou também conhecido como CD8, essa resposta é típica para infecções virais, que eu falei ainda há pouco no caso da hepatite. Tá? Então, o vírus está lá na célula, esse vírus expressa as suas proteínas na superfície da célula infectada, o CD8 reconhece a presença desse antígeno do vírus, tá? E executa a célula, destrói com a célula. Obviamente que isso vai causar lesão tecidual. Por quê? Porque a célula irá morrer. Morre o vírus, mas também morre a célula. Como eu disse, exemplos: hepatites virais em humanos. O vírus da hepatite B, ele não tem efeito citopático. O que é um vírus com efeito citopático? É um vírus que entra na célula e causa a lise dessa célula, a destruição dessa célula. Tá? O vírus da hepatite B, ele entra e não causa essa destruição. Só que, como eu disse para vocês, os antígenos virais serão expressos na superfície da célula e serão apresentados ao CD8. O CD8 vai reconhecer e destruir essa célula. Tá? Isso, obviamente, vai causar lesão. Então, as lesões evidenciadas nas hepatites não é em si causada pelo vírus, é de uma forma indireta, e sim pela resposta do hospedeiro via CD8. Tá? Eu acho que acabou. E entrando na terapêutica, que é a parte final. Então, eu falei sobre as doenças de hipersensibilidade, né, os 4 tipos. Qual é o tratamento, já que vocês serão farmacêuticos? Né?
Quais são as abordagens terapêuticas utilizadas atualmente para o controle dessas doenças de hipersensibilidade? Muitas delas de caráter autoimune, tá? Então, aqui nós temos as abordagens terapêuticas para doenças imunológicas. Nós podemos usar agentes anti-inflamatórios, como corticoides, é óbvio. Vocês viram que nessas duas aulas que eu apresentei para vocês, eu falei muito em inflamação, inflamação, inflamação. Então, são doenças caracterizadas por uma resposta inflamatória que vai causar dano ali ao tecido. Então, eu trato a doença tratando a inflamação, usando anti-inflamatórios, corticoides. Tá? Eu posso levar uma depressão de células T e B. Depressão é uma diminuição, tá? De linfócitos T e linfócitos B. Vocês viram que essas doenças de hipersensibilidade, elas são causadas ou pela ativação de linfócitos T ou pela ativação de linfócitos B, que irão produzir anticorpos contra as células do próprio indivíduo. Não é isso? Então, eu posso causar uma diminuição tanto em linfócitos T quanto em linfócitos B. Se eu diminuo linfócitos T e linfócitos B específicos daquela doença, que está causando aquela doença, eu estou tratando a doença. Tá? Eu posso usar antagonistas, ou seja, são moléculas que exercem uma função contrária da molécula normal. Vocês viram que muitas doenças algumas doenças de hipersensibilidade são causadas pela presença de citocinas, né? Então, essas citocinas se ligam a receptores em leucócitos, ativando esses leucócitos, e esses leucócitos vão causar o dano, né? Então, eu posso utilizar anticorpos monoclonais que vão se ligar ou à citocina, neutralizando essa citocina, ou se ligando ao receptor dessa citocina no leucócito. Bloqueando o receptor, a citocina não se liga, o leucócito não ativa. Tá? Aqui é um processo bem menos descrito, tá? Que é através da inibição de interações célula a célula. Tá? Vocês já viram que um linfócito CD4 ele interage com uma dendrítica ou com uma apresentadora através de dois sinais, não é isso? Apresentando o antígeno, tá? Então a dendrítica apresenta o antígeno ao linfócito T, CD4, e temos um segundo sinal, que é através desse receptor, que é chamado de B7. Se eu bloqueio o B7, eu não ativo o CD4. Se eu não ativo o CD4, eu não vou ter, por exemplo, hipersensibilidades mediadas por citocinas. Tá? E por último aqui, a administração de doses elevadas de anticorpos de classe IgG de forma intravenosa. Então, aqui são as abordagens terapêuticas para o tratamento dessas doenças autoimunes. Aqui tem um quadro que mostra o mecanismo de ação, o efeito biológico desses medicamentos. Tá? E por hoje é só. Dúvidas aí, galera? Franci? Então, boa noite a todos. Esse é o penúltimo conteúdo para a nossa prova, tá certo? Beleza. Esse é o penúltimo conteúdo para a nossa prova. As nossas provas começam dia 30, tá? Então, ainda tem muita água para rolar aí. E a gente vai ter, obviamente, os exercícios de revisão, tá? Então, aqueles exercícios direcionados para a própria prova, tá ok? Então,
Então, beleza, galera. Boa noite para vocês. Valeu pela presença. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite.